Juiz de Fora foi palco de acontecimentos políticos que marcaram a história não apenas da cidade, mas do país. Nessa matéria especial, em comemoração ao aniversário do município, nós vamos relembrar quais foram e como eles aconteceram. Permeada por grandes acontecimentos políticos, Juiz de Fora é palco de movimentos conservadores e progressistas. A mesma cidade que marca o início do golpe de 64 com a marcha dos militares da 4ª Região para o Rio de Janeiro é a que 20 anos depois tem grande movimentação popular durante as manifestações das Diretas Já, que reivindicavam eleições presidenciais diretas e o fim da ditadura. Segundo o cientista político Paulo Roberto Figueira Leal, essas contradições políticas permeiam toda a história do município. O golpe de 64, a partir das tropas comandadas por Olímpio Mourão Filho, saiu de Juiz de Fora para, descendo ao Rio, iniciar o ato golpista. Mas, ao mesmo tempo, foram em Juiz de Fora algumas das primeiras vítimas do novo regime. A perseguição a lideranças como Clodomiro Riani, a resistência de uma série de polos progressistas da cidade contra o golpe militar e contra o regime militar. De Fora teve importantes manifestações de rua naquele momento de 1984 contra a lógica da ditadura e a favor de eleições diretas para presidente. O movimento estudantil, por exemplo, tem uma longa história, uma longa participação no debate público. Foi um celeiro de lideranças, por exemplo, da UNE, um celeiro de lideranças de movimentos progressistas que durante quase todo o período da ditadura militar tiveram uma posição de proa, uma posição de debate relevante à frente de pautas progressistas contra o regime militar. Do mesmo modo que, historicamente, há polos bastante conservadores na cidade, que se expressam em vários momentos, sejam momentos eleitorais, sejam momentos de temas públicos colocados em debate, com posições conservadoras também tendo alguma capacidade grande de vocalização. Essas contradições marcam a história juiz-forana. Por conta da Universidade Federal de Juiz de Fora, o movimento estudantil tem força na cidade e esteve à frente de acontecimentos políticos. Em 2013, manifestações para combater o aumento da passagem do transporte público, que tiveram início em São Paulo, repercutiram em Juiz de Fora. Em paralelo, um movimento de direita se agrega às manifestações e inclui outras pautas ao protesto popular. Entre elas, a crítica à política praticada no país. Segundo o cientista político, essa insatisfação se torna ainda mais forte com a Operação Lava Jato, que investiga crimes de corrupção, refletindo diretamente nas eleições de 2018. 2013 começa em São Paulo com manifestações de estudantes de esquerda em favor do passe livre, contra o aumento das passagens e em defesa de um projeto mais abrangente de passe livre para o transporte público. Portanto, claramente em pautas progressistas, pautas à esquerda. Só que tanto em São Paulo quanto em todos os outros lugares onde o movimento chegou, pessoas insatisfeitas com o mundo político foram se agregando às ruas com outras pautas. Não por acaso, as manifestações de 2013 são o celeiro de grande parte das instituições de articulação da nova direita. Por exemplo, o MBL, o Vem Pra Rua, todos esses movimentos com um perfil liberal ou conservador, mas no campo político da direita, se consolidam exatamente naquele momento. Portanto, há uma evidência óbvia de que no país e também em Juiz de Fora, 2013 teve pautas muito antagônicas da rua, sejam as clássicas pautas progressistas do movimento estudantil, sejam pautas mais conservadoras que acabaram tendo um peso no debate nacional muito relevante durante o processo de impeachment de Dilma, durante todo o processo de desgaste do PT, que acabou confluindo para a eleição de Bolsonaro em 2018. Em setembro de 2018, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado na região da barriga, enquanto cumpria a agenda política no centro de Juiz de Fora. Para o cientista político, este acontecimento foi decisivo no resultado das eleições. A tropa de choque está aqui no calçadão. Até aquele momento, você ainda tinha alguma razoável dúvida sobre a viabilidade eleitoral do Bolsonaro no eventual segundo turno. Tinha índices de rejeição muito significativos
e se imaginava que talvez no segundo turno houvesse dificuldade dele vencer aquelas eleições. A facada dá uma série de vantagens competitivas a ele que ajudam a entender aquela vitória. Primeira, dá a ele enorme cobertura positiva, porque ele tinha sido vítima de um atentado político, e é óbvio que a cobertura noticiosa seria crítica a isso, que implica inclusive levá-lo à televisão. Ele tinha muito pouco tempo de horário gratuito de propaganda eleitoral, e a cobertura noticiosa nas televisões acabaram aproximando o Bolsonaro de certas parcelas do eleitorado que não eram aquelas com as quais ele dialogava nas redes sociais. Em segundo lugar, tiraram o Bolsonaro da necessidade de participar de debates. E ao fazê-lo, evitaram que ele pudesse ser muito mais criticado do que foi, e que seu eventual desempenho não tão bom pudesse comprometer sua dianteira naquele processo eleitoral. E por fim, construíram para um personagem que historicamente tinha uma visão belicosa da sua imagem, e uma visão bastante razoável, porque ele sempre defendeu o uso de armas, esse tipo de coisa, a possibilidade de aparecer para a opinião pública como vítima, o que de fato ele foi naquele momento, e sendo assim, criou condições de suavização do personagem que foram decisivas para sua consolidação como candidato competitivo. Nomes da política juiz-forana também já ganharam projeção nacional, como Itamar Franco, que assumiu a presidência do Brasil entre 1992 e 1994, depois do impeachment de Fernando Collor. Se você pegar o final do século XIX, início do século XX, Juiz de Fora era provavelmente a cidade mais industrializada de Minas. Portanto, lideranças de Juiz de Fora, ou que construíram parcelas de suas vidas e carreiras em Juiz de Fora, sempre tiveram algum peso. É preciso voltar até os anos 20, por exemplo. O governador de Minas, o Antônio Carlos de Andrada, ele acabou sendo eleito governador de Minas, depois teve um peso importante na Revolução de 30, e era professor da Academia de Comércio em Juiz de Fora. E lideranças juiz-foranas no parlamento sempre foram importantes no Congresso Nacional. Portanto, há uma longa história de produção de líderes políticos em Juiz de Fora, à esquerda e à direita, com alguma relevância. Talvez o ápice disso seja o Itamar Franco, que foi prefeito de Juiz de Fora, depois foi senador por Minas, chegou a vice-presidente da República, presidente da República, governador do Estado, a dar conta que mesmo mais contemporaneamente, quando o Juiz de Fora não tem mais o peso econômico que teve outrora, continua sendo um importante polo de produção de lideranças. E a presença de deputados federais de Juiz de Fora ao longo das muitas legislaturas no Congresso Nacional mostra isso, né? Essa capacidade da cidade de ser um vocalizador de lideranças e um vocalizador de causas manifestadas por essas lideranças, não apenas no caso Itamar, mas em muitos outros ao longo das décadas.